Oi galera, tudo bom? Aqui é a Prof. Nini e hoje nós vamos ter uma aula de redação referente ao nosso módulo 10, capítulo 28, que trata sobre a coletânea na produção de textos, tá? Isso pode parecer um pouco abstrato para vocês, mas eu vou tentar diluir o máximo possível para que vocês compreendam bem o passo a passo, certinho? Bom, quando se fala em coletânea de textos, a gente tem que entender que o pessoal do terceiro ano está se preparando para o vestibular. Então, essa é uma nomenclatura muito utilizada para todos os textos que são apresentados para a prova de redação, que são conhecidos também como textos motivacionais, textos links ou dados informativos. Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum a gente utilizar o termo, a nomenclatura textos link. Tá? Porque é um texto que está linkado a outro ou a outras informações, certo? Bom, a importância da leitura na construção dos textos deve ser rotina para quem é um pré-vestibulando. Então, a importância da leitura, ela tem um fator primordial para que vocês consigam compreender as temáticas propostas dentro desses textos motivacionais, dentro desses textos link. Eu coloquei aqui para vocês o mito de Narciso, porque é o que o módulo 10, capítulo 28, traz para vocês, tá? O Narciso morreu de amor por si mesmo. Na mitologia grega, Narciso, quando viu sua imagem refletida nas águas, mergulhou atrás de tamanha beleza e acabou morto. Por isso, até hoje, quem é vaidoso ao extremo é chamado de narcisista. Então, o capítulo de vocês traz esse mito para abordar a importância da leitura. E não precisa ser aquela leitura acadêmica chata. Então, aqui a gente tem um mito. Coloquei a imagem aqui para vocês e deixei um link onde tem essa história contada através de uma animação, que é muito curtinha, muito bonitinha e bem fluida. Narciso também é conhecido, né, por ser uma flor, então é uma flor de uma extrema beleza. Trago esse detalhe também para vocês. Então, para vocês verem que a palavra Narciso, então, nós temos, partindo disso, nós temos o mito de Narciso, nós temos a questão de ser narcisista, ou seja, vaidoso por si mesmo, e ainda nós temos a questão das flores, da flor de Narciso, ou seja, eu preciso ampliar a minha leitura para ter todo esse conhecimento, por isso a importância da leitura. Bom, falando em leitura, a leitura não é um ato, não é um evento isolado. Quando se lê, a gente está dialogando com o nosso dia a dia, com as experiências que nós temos, com textos lidos anteriormente, com imagens, porque a gente pode fazer link, conexões com imagens, e todo texto é um ponto de partida. O conhecimento, ou seja, a leitura, ela traz conhecimentos acumulados do leitor, então a gente sempre vai agregando, a gente nunca desaprende, a gente sempre aprende algo mais. Responsabilidade do leitor, é preciso que se enriqueça de conhecimento, lendo mais. A cognição do leitor será exercitada quanto mais ele ler, ou seja, quanto mais a gente lê, mais nós exercitamos o nosso lado, a nossa capacidade cognitiva. Provas de vestibulares. O que a gente precisa da leitura, especialmente para as provas de vestibulares? Participação ativa do leitor, a questão da interpretação dos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, ou seja, das experiências que vocês trazem. Para quê? Para a compreensão de mundo e compreensão daquilo que vocês estão lendo através dos textos motivadores, dos textos link. Aqui eu trago para vocês diversas imagens, tá? É um painel totalmente imagético e aí nós temos cores fortes, nós temos a marca e nós temos o slogan para cada uma delas. Ou seja, vejam que eu precisei fazer uma leitura de cada uma dessas imagens. Então, eu tenho aqui da Burger King, Apple, McDonald's, Coca-Cola, Boticário, Cook, H-Pharma, Renner, ou seja, cada uma delas eu consigo extrair uma leitura por trás. Bom, o que vocês vão fazer com essas imagens? Eu quero que vocês escolham uma apenas,
quero que vocês observem, tá? Vocês vão escolher apenas um slogan e não precisa ser um texto dissertativo. Eu quero que vocês escrevam um parágrafo que aborde a questão da imagem e do slogan e que leitura vocês fazem daquela propaganda, tá? Por exemplo, eu vou pegar a Renner. A Renner você tem um estilo, a Renner tem todos. Que leitura eu, professora Michele, ou eu, pessoa Michele, que consumo produtos da marca Renner, consigo extrair daquela propaganda que eles estão me vendendo? É isso que eu quero que vocês façam. No caderno de redação, tá, gente? No caderno comum, não no de produção textual. Só para vocês treinarem a questão da leitura e da interpretação de vocês desse mundo previamente que vocês já conhecem, todas aquelas marcas que estão apresentadas ali. Bom, quanto ao módulo, vocês vão fazer as atividades, refletir sobre a imagem que está presente na página 9, responder a questão 5 da página 14 e responder as questões propostas sobre leitura e compreensão que estão lá na página 15, tá? E vamos dar continuidade aqui. Qual é a função da coletânea, então, desses textos motivadores que eu falei para vocês? Eu já coloquei uma observação aqui embaixo, observar os textos motivadores e a produção textual que está presente lá na página 19. Então, qual é a função de todos esses textos link para vocês que são pré-vestibulandos, seja nesse ano, seja no próximo, tá? Bom, o vestibular faz uso de uma coletânea, desculpa, que funciona como simulação na realidade. Despertar conhecimentos prévios do vestibulando e lhe fornecer o mínimo de informações necessárias para que desenvolva o que foi solicitado. Então, esses textos motivacionais, eles vão dar para vocês um embasamento, ou seja, para que nenhum estudante, nenhum candidato à prova seja mais ou menos prejudicado. Todos vão ter a mesma base. A coletânea pode democratizar uma prova, visto que dá a todos os candidatos as mesmas informações sobre o tema que eu acabei de explicar para vocês, ou seja, um embasamento homogêneo para todos. Não interessa se ele é do Rio Grande do Sul, não interessa se ele é do Nordeste, não interessa se ele está concorrendo por cota, não interessa se ele veio de escola pública, ou seja, o embasamento é o mesmo. Alguns estudantes terão uma bagagem maior de conhecimentos prévios. A coletânea visa facilitar a produção textual e não dificultá-la, ou seja, ela vai ser um ponto de partida. Quem tem uma maior leitura, ou seja, maior conhecimento prévio, vai ter essa facilidade. Quem não tem, precisa desenvolver um pouco mais. A coletânea não deve ser vista como um roteiro, mas sim como um ponto de partida, que eu também já mencionei para vocês. Usar adequadamente os elementos de uma coletânea contribui para o desenvolvimento do texto. É óbvio, vocês precisam extrair da coletânea os dados, as informações, os percentuais, para que vocês possam desenvolver os argumentos 1 e 2 de vocês dentro lá da dissertação, né? Obviamente, vamos colocar aqui que seja uma dissertação, para que vocês consigam desenvolvê-las adequadamente. Quais são as atividades que eu deixo propostas, então, também? Responder a questão que está na página 21, que é uma charge, interpretar o infográfico que está na página 22, responder a questão 8, item A, somente o item A da página 23, tá? Peço aqui para vocês observarem a extensão da proposta do vestibular de 2014 da Universidade de Goiás, ou seja, ela foi muito extensa, gente. Se vocês olharem com atenção, vocês vão ver que o texto motivador, cujo tema era a busca pela juventude eterna, solução ou agravamento do conflito entre gerações, ele começou na página 25 e foi até 31, ou seja, imaginem o tamanho da prova de redação dessa galera da Universidade de Goiás, onde o texto motivacional, ou seja, os textos links, que foram colocados para embasamento dos alunos com 6 páginas. Tá? Então, a gente tem que ver também, isso aqui está ali para vocês avaliarem o grau de dificuldade, ou seja, eu preciso ler muito antes de fazer a minha prova de redação. Observar a extensão da coletânea da Universidade Federal da Bahia, nas páginas 34 e 35, e da FUVEST.
Ou seja, aqui no Rio Grande do Sul ainda é light, o URGS ainda é light, tá, gente? Então prestem atenção nisso. Nesses dois itens aqui eu só quero que vocês observem, tá? E não se assustem. Deixo para vocês exemplos de coletâneas, lembrando que coletâneas são os textos link. E eu coloco aqui para vocês, então, do Enem de 2015, trabalhando com a questão de gráficos, com a questão de legenda, com a questão de imagem, com a questão de informações e de dados concretos. Toda essa parte de baixo aqui, o impacto e números, são dados concretos, além das informações que estão aqui de modo verbal para vocês verem, tá? Então, esse texto, link aqui, bem completinho, bem redondinho, bem fechadinho, para vocês extraírem o máximo de informações para a produção escrita de vocês. Outro exemplo que eu deixo é de 2016, que já é um pouquinho diferente. Nós temos mais a parte textual, com dados, e embaixo nós temos a questão dos gráficos e os percentuais ao lado. Já foi um pouquinho diferente no Enem de 2016. E eu deixo mais um também. Do Enem de 2017, a mesma questão de gráfico, a parte textual, artigos sendo mencionados e a questão imagética. Certo, gente? Bom, por hoje era isso. Eu espero que vocês consigam acompanhar essa videoaula utilizando o capítulo 28. Tá? Quando vocês forem assistir, fiquem em mãos com o capítulo 28. E se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem recadinho lá na plataforma para mim. Não quero que vocês tenham vergonha, podem mandar um recadinho. Vou tratar de responder o mais rápido possível. Certo, gente? Espero ter ajudado. Beijo e até a nossa próxima aula.